Então, Henry Kissinger não é nada disso, não é nenhum. Ele é fruto do seu tempo, da sua época. Ele tem que ser analisado no seu contexto. Não adianta você pegar os valores de hoje e levar para lá. Gostei demais, li o artigo do Felipe Quintas, é exatamente aquilo. Por isso que eu queria que ele viesse aqui hoje, mas não consegui contar. Tentei, ele nem visualizou a mensagem. Henry Kissinger é o melhor que os Estados Unidos tinham naquele momento, para aquele momento, daquela forma, daquele jeito, como a Rússia tinha Andrei Gromyko, como outros países tinham outros chanceleres, que me falta um nome aqui, inclusive o brasileiro. Não. O Henry Kissinger, ele simplesmente, ele é claro, ele é fruto desse período lá da viagem à Lua, de tudo. Bicho, você não tem que se preocupar com o seu adversário, tem que se preocupar com você. Bem lembrado pelo Felipe Quintas, a situação do Salvador Allende, que o governo comunista de Moscou não lhe deu um pingo de apoio, não lhe deu nada, não lhe deu inteligência, não lhe deu nada, ele jogou aos leões. E os Estados Unidos, na sua área de interferência, de imposição, como a Rússia tinha na cortina de ferro, é o que eu falo assim, canalha, tudo bem, mas a Rússia também não ia querer que ninguém entrasse na Iugoslávia e colocasse um governo pró-Ocidente. A guerra era um pouco mais interessante do que você pensa, do que julga a nossa vã filosofia. Não tinha tanto mocinho e tanto bandido, nem tanto bandido quanto você pensa, nem tanto mocinho quanto você ousa pensar. Kissinger é um cara que com 99 anos de idade pegou um avião, poderia ter morrido, talvez isso tenha lhe abreviado a vida, e atravessou o mundo para ir na China, porque ele via o planeta como um todo. Você colocar as guerras, todas essas guerras aconteceram porque traidores existiam em cada país. Os caras colocaram dinheiro, compraram, botaram, e haja vista a guerra, a Revolução de 64, não teve nada de revolução. Militares vendidos, corrompidos, todo mundo fala das malas Cruel, as melhores malas do mundo, porque já haviam cheio de verdinhos, e tudo que aconteceu. Como aconteceu em 55 na Argentina, um país com economia pulsante, praticamente no primeiro mundo, maior que vários países do primeiro mundo, cantando e dançando, talvez fazendo o papel que o Brasil fez em 2011, 2012. Nós temos várias camadas. Não existe ninguém bonzinho, não existe ninguém ruinzinho. O que existia era uma queda de braço, um querendo vencer o outro. E chega um certo momento que, economicamente, a Rússia se esvai, graças a um ataque interno sionista, começado por Yuri Andropov, nome e sobrenome, era sionista, mas quem tinha efetivamente ferido o comunismo de morte teria sido Nikita Khrushchev na década de 50, quando mata Stalin e pega todos os milhares de pessoas que estavam nos gulags e dá liberdade para todos eles. Stalin sabia o que estava fazendo. Ele estava fazendo em nome do Estado, da União. Stalin morreu e não tinha nada. E tinha tudo. Ele tinha o amor do povo russo. Ele, ao contrário do que o History Channel e os outros falam, ele foi um puta de um governante. A Constituição de 1938, acho, da União Soviética, é uma coisa soberba, maravilhosa, é uma coisa do outro mundo, você não tem noção. Direito de maternidade de 1 ano da mulher, grandes conquistas que o Ocidente só teve queimando calcinha, queimando sutiã, ou queimando a bunda, as mulheres soviéticas já tinham na década de 30. Agora, todos os sabotadores do sistema iam para gulags, para reaprendizado, e se preciso morressem por lá. O que não havia era politicamente correto, não havia nada disso, porque afinal de contas a Rússia tinha acabado de vir de um conflito que deixou um número X de mortes, mas que nunca é menor do que 25 milhões de habitantes. Você imagina, 25 milhões de habitantes, 2,5 vezes a população de Portugal, matando um por um.
Veja aí os países que têm 25 milhões de habitantes. Hoje a Ucrânia não tem 25 milhões de habitantes, só para vocês saberem disso. Então o Henry Kissinger não é ele é um homem fruto de seu tempo, nós temos que respeitar a história. E ele representa o século XX, o século que colocou na nossa mão a decisão. Vocês querem ser o Jardim do Éden ou vocês querem ser um deserto radioativo? É só escolher. Escolhe que eu vou ali vestir a roupa. Esse é o grande recado que está aí. O quê? Kissinger tinha visão disso aí. George W. Bush tinha essa visão. George W. Bush falou assim, a certa altura, podemos fazer para cá, espezinhar, fazer coisa de inimigo, mas não podemos entrar na Ucrânia, porque a Ucrânia tem que ser de influência russa para o mundo viver em tranquilidade. Entraram os personagens do Partido Democrata. Vejam vocês que a Hillary Clinton estava pronta para criar uma guerra no Oriente Médio. Entra o Trump, do qual eu não simpatizo também, é mais ou menos a dicotomia Lula e Bolsonaro, mas eis que pelo menos ele congela aquilo tudo. Foi só o Biden chegar que imediatamente no dia seguinte são restabelecidas as conexões e começa o processo de enfrentamento, de tentativa de destruição e desgaste do império, do novo império russo. Eu fiz análise na época e falei, vai dar isso aqui. Não adianta, vai dar isso. Para a minha felicidade, deu. E melhor, para a felicidade do mundo, porque muitas vezes o meu tem um pouco de torcida. Como eu falei, que o Javier Milei poderia perder para o candidato da situação, para o Massa. Porém, quem ganhou foi o Milei, e o Milei já não está cumprindo nada do que falou que iria cumprir. Já chamou Jinping, já chamou Lula, já chutou os outros, já disse que não vai acabar com o Banco Central, já vi que não vai acabar com dolarização, que não vai... Esquece. Tudo farinha do mesmo saco. Todo mundo na posição. Nesse momento, faz falta um Henry Kissinger da vida. São vários os fatores que levaram milhões de pessoas à morte, mas um fato irrefutável a gente tem que preencher. A população humana no século XX, graças a figuras como Henry Kissinger, Andrei Gromyko, Leonid Brezhnev, Roosevelt, Truman, todos esses, Kennedy, todos esses, nós chegamos aqui. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Nós temos tudo. Podemos destruir esse mundo aqui, esse planeta, até o dedo amanhã. Mísseis nucleares atravessando tudo, 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 tudo. Isso é uma obra do século XX. Mas também podemos erradicar a fome, podemos fazer chover onde não chove, podemos tirar água da umidade, tirar água do ar, tirar água de qualquer lugar, do mar. Só falta fazer água de pedra, mas se deixar, faz. Está aí, na mão. Quando que a humanidade já teve isso? Quando um século recebeu isso de legado? Quem recebeu o maior legado foi o século XX, que recebeu o século XIX. 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, blá, 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 está aí. De 500 milhões no ano zero a 1.500, 1 bilhão. E nesses 500 anos, 1 bilhão viraram 1 bilhão e 600. E em 100 anos, com a penicilina, com os remédios, com a cultura, com a reumanização do ser humano, apesar de toda a ruindade que você vê à sua volta, que eu estou falando de forma ampla. Você acha que Gengis Khan, Kublai Khan, você acha que o Alexandre o Grande, se tivessem uma bomba nuclear, eles perguntariam à Convenção de Genebra se poderia jogar ou não? Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia que qualquer vila, qualquer cidade atacada e conquistada por qualquer povo da Idade Média ou anterior a isso,
era salve-se os escravos e degole todos os outros. Ou seja, guerra envolvida, pesada, com milhões de mortos, como nós tivemos na Primeira e na Segunda, nós nunca tivemos. Agora, o comum era um país entrar dentro do outro, pegar uma cidade e matar todo mundo, e roubar tudo aquilo ali, porque o pagamento do soldado era o roubo que ele tinha, o que ele conseguia roubar, né? Essa é a realidade. Esse é o mundo que você vive. Você não gostou? Peça abaixo. É o planeta que você está. Henry Kissinger não é pior nem melhor do que qualquer um de nós, fazendo o trabalho que ele fazia com perfeição e maestria. Eu não vou dizer que ele não está envolvido em guerras, eu não vou dizer que ele não está envolvido em golpes, mas, como eu falei, guerras também são feitas por terceiros. Boris Johnson foi lá e instou o Zelensky a continuar a guerra. Realmente, o Boris Johnson merecia uma coça de gato morto até o gato miar. Mas quem aceitou foi o canalha interno. Quem aceitou foi o Zelensky. Então, quem tem que pagar é o Zelensky.